Ô, irmãos, vamos orar aqui. A gente inicia. O Marquinhos falou que entra daqui a pouco, aí a gente autoriza ele aí. Pode ser? Bora, né? Osni, você ora para a gente iniciar aqui, irmão? Vamos sim, meu irmão. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Mais uma noite para nós queremos lhe agradecer pela tua bondade, misericórdia, Pai, que uma vez nos alcançou. Tu nos permitiu, Pai, chegar até aqui, reunir esse grupo, Pai, para falar do teu evangelho, da sua palavra. Unge o pregador essa noite, Pai, que venha falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Precisamos sim, Senhor, cada vez mais precisamos cada vez mais, Senhor, te conhecer, seguir teu evangelho, Pai, e nos consertar naquilo que temos falho, Pai. Te pedimos, leva esse culto essa noite, Pai, que nos conduz, abre o nosso entendimento, para o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Osni. Irmãos, eu fiquei de trazer a palavra hoje. Aí gostaria que os irmãos abrissem em 1 Samuel 17. A gente vai ler uns versículos aqui. Uma passagem bem conhecida. E aí a gente conduz aqui com o Espírito Santo aqui. Venha concluir, comentar e conduzir aqui a nossa palavra de hoje. Amém? Então a gente vai ler no 1 Samuel 17, a gente vai ler o versículo 37 e depois o versículo 47. Amém? Então 1 Samuel 17, 37. É a passagem aqui de Davi. 37. Amém. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O versículo 47 agora. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Irmãos, quando eu li essa palavra aqui, né, o que tocou muito no meu coração? Que Davi aqui não tinha, né, uma passagem bem conhecida. Davi, acho que era a última pessoa aqui que o exército dos israelitas estava esperando que fosse se pronunciar para enfrentar o gigante aqui, Golias, né? E aí, boa noite, Marquinhos. Eu lembro de uma palavra que o Marquinhos trouxe aqui, e aí quando eu li essa palavra, fez um link com uma mensagem que o Marquinhos trouxe um tempo atrás, que, se eu não me engano, ele falava dos improváveis de Deus, né? Irmãos, aqui é um pouco do tema que eu quero colocar aqui para a gente também hoje, né? Que a gente, sim, também, igual a Davi, é um improvável aqui na palavra de Deus, irmãos, né? Tantas coisas que a gente está buscando aqui junto, todas as coisas que a gente conquistou, a gente é um improvável. Eu acho que a gente não tinha nem méritos para conquistar tanta coisa que a gente conquista, né? E aqui a palavra improvável é muito legal, porque ninguém esperava isso de Davi, né? E aqui também cabe a gente, né, irmãos? Ninguém esperava que a gente, quando a gente era do mundo, a gente ia se tornar aqui uns homens de Deus, fazer a bênção. Ricardo começou aqui a palavra comentando que ele levou a palavra para 2 pessoas. Aí, então, eu acho que é isso que é o poder de Deus, irmãos. Como que um homem, né, como que a gente aqui do mundo, a gente era pessoas que a gente não acreditava. Eu, umas 2 semanas atrás, até brinquei que eu até caçoava de crente, né? Como que é uma pessoa que a gente é um improvável, e aqui a gente está falando a mesma coisa de Davi. Esse é o poder de Deus, né? Se fosse uma pessoa grande, forte, talvez na história não teria dado esse tom tão importante, né, do poder de Deus.
que é uma coisa aqui que é o imprevisto. A gente aqui na nossa vida, a gente já conversou várias vezes da testemunha, dos testemunhos que Deus fez pela gente, né? O Brunão está aqui também. O Brunão comentou tempo atrás que ele nunca imaginava que ele iria ser batizado e ele foi na nossa igreja, né? Veio aqui do Rio de Janeiro, foi para o Jaguaré. Então Deus tinha tudo isso na cabeça quando trouxe o Brunão aqui para conhecer a gente, né, Bruno? Então, da mesma forma que Davi, que é o improvável de Deus, gostaria que os irmãos depois comentassem tantas coisas que Deus fez que a gente não acredita e comenta aqui que fala assim, é o poder de Deus que colocou isso na nossa mente, colocou isso na nossa mão, como ele colocou aqui, a gente conta aqui a história, que ele não usou nem arma, ele usou aqui que ele falava como se fosse um estilingue e uma pedra, né? Tem um nome melhor desse instrumento aqui, mas até isso, Deus não quis dar para ele nenhuma arma, nenhuma espada, porque eu acho que senão ia dar um outro tom aqui na história. Ele fala, ele acertou aqui uma lança de longe. Não. Ele falou aqui, né, que ele usou acho que é funda, né, irmãos? Se eu não me engano, uma funda e uma pedra. Então até isso, Deus colocou como poder, né? E aí, trazendo para a nossa vida, irmãos, a gente relembra aqui que o Paulo é um improvável de Deus, o Marquinhos é um improvável de Deus, o pastor Carlinhos, Ricardo, Lorival, Osni, Bruno. Quantas coisas a gente enfrentou de gigantes, a gente foi sem arma, e até, né, e aí eu acho que é a diferença entre nós e Davi. Davi não duvidou, né? Tem hora que a gente duvida aqui das coisas que a gente tem para fazer, as coisas têm que desafiar. Então, irmãos, eu acho que a mensagem aqui que eu deixo hoje para os irmãos é como que as coisas improváveis na nossa vida, de tudo, de onde que a gente chegou, de onde que a gente vai, do que a gente já aprendeu, do jeito que a gente fala, né? A minha vida, sim. Quando eu ia com a Débora na igreja, eu ficava lá quietinho, nem palma não batia no louvor, né? Hoje eu, né, pela honra e glória do Senhor, estamos aqui no grupo dos homens, estamos no grupo do diaconato, né? Não me vejo aqui não indo na igreja no final de semana. Isso é o improvável de Deus nas nossas vidas, irmãos. Todos aqui têm testemunho, todos aqui têm reconhecimento das coisas que pela capacidade do homem não ia acontecer. E aqui, irmãos, vou ler agora o versículo 45 do mesmo capítulo aqui, então 17:45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Irmãos, não é pelo nosso poder, não é pela minha vontade, não é pela minha capacidade intelectual, não é por nada aqui, irmãos. Ele fala, né? Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quantas vezes a gente passa por dificuldade, quantas vezes a gente clama o nome do Senhor e a gente vence nossas batalhas. Lorival comentou aqui do sobrinho dele. Ele fez coisa errada, sim. Vai pagar, sim. Mas a gente aqui vai escutar testemunho do que Deus livrou ele dentro de uma cadeia, talvez dentro de um vício. Então, o nosso desafio aqui e o nosso dia a dia, sim, em nome do Senhor dos Exércitos. A gente vai vencer batalhas, a gente vai vencer doenças, a gente vai vencer adversidades. E de novo, né, irmãos, a gente não vai ter batalha? Sim, vamos ter batalha, sim. Vamos ter dias que a gente vai ficar cansado, vamos. Mas aqui, lembrando, o Senhor dos Exércitos está com a gente. Como Davi aqui não duvidou,
Davi não questionou, Davi só levantou e foi para a luta. Que a gente também, né, irmãos? Quantas vezes a gente levanta e a gente vai para a luta também, e a gente vai continuar lutando. Essa breve palavra, irmãos, lembrando aqui a palavra aqui, improváveis de Deus, como que a gente é o improvável aqui nas coisas que a gente fala. Eu agradeço se alguém quiser comentar aqui as maravilhas e como que a gente é o improvável de Deus aqui. Acho que deixo a palavra aqui para os irmãos também. Coisa que o Marquinho comentou e quando eu li essa passagem veio muito à minha mente, tá, Marquinhos? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Fique à vontade aí, irmãos. Amém, Paulo. Antes de você falar, eu estava lendo realmente o versículo 20, o 45, e é bem isso mesmo, né? A gente vai contra o mundo, né? A gente está no mundo, mas a gente está contra eles, porque nós estamos na contramão, né? E cada dia que passa, assim, cada vez que eu vejo as pessoas comentando as coisas, e lá onde eu tô é uma ramificação assim de informações, é uma coisa muito, muito engraçada, né? E uma coisa que me vem muito, muito forte é que sempre o que o pastor Carlinhos fala, né? Que o maior milagre realmente é a conversão de um ímpio. Porque eu fico lembrando o que eu era, como eu era e como eu estou hoje, né? Então, é inexplicável, é sobrenatural mesmo, porque nem se a gente quisesse, eu acho que assim, coisas muito menores, se a gente quisesse por nós mesmos, não conseguiria. Teve um caso, até foi engraçado, teve uma mulher ontem, que eu não sei o que estava acontecendo lá no salão, ela virou e falou assim, eu vou te enforcar. Eu falei, amém, glória a Deus, vou para Jesus, agora para onde você vai eu também sei. A mulher regalou um olho para mim, mas foi tão espontâneo, porque é uma coisa que a gente vive, né? É uma realidade, né? Eu falei, eu sei para onde você vai me matar? Amém. Agora, para onde você vai também, eu tenho quase que certeza que eu sei para onde. Ela, sério? E aí, assim, né, cara? E é bem isso mesmo, né? A gente vive isso, né? Você falou que quanto tempo você demorou para dar um glória a Deus na igreja? Eu levei 2 anos para bater palma, irmão. Para levantar o braço foi mais um. Também depois, né, pastoral, aí começou a falar, aí complicou. Mas é isso, Paulo, palavra abençoada e Amém. isso daqui realmente é como o Marquinhos falou, nós realmente somos totalmente improváveis, né? Isso é o poder de Deus nas nossas vidas e glória a Deus por estarmos aqui podendo questionar isso, né? Palavra abençoada, Amém. Paulo, Deus abençoe. Ô, Ricardo, e aqui, né, Ricardo, a gente olha para trás, sim, né, a gente poderia ter levado uma outra vida, né, nunca ter se convertido, nunca ter conhecido a Jesus, e a gente aqui precisa todo dia agradecer pelas bênçãos que ele vem derramando sobre a nossa vida, né, irmãos? Acho que a gente aqui agradece pouco, coisas que a gente tem o livramento e a gente não sabe, e Deus tem protegido a gente todo dia, irmãos. Eu não tenho dúvida das coisas que Deus tem feito para a gente, como ele fez aqui na vida de Davi, né? Que o homem, né, Davi depois, mais para frente, ele errou bastante, mas eu acho que as coisas que a gente tem aprendido e exercitado aqui é só pela glória de Deus, porque pela força do homem a gente não ia ter nada, né, Ricardo? Ia ter, né? Você comenta aí das coisas que você viveu, das coisas que você passou, e para a glória de Deus aqui você está aqui hoje, cara. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Eu estava ouvindo o Paulo falar, trazendo essa palavra, e o Ricardo falar, eu estava analisando a minha vida, né? Antes de acontecer tudo que aconteceu comigo. Qual era a probabilidade de eu ser batizado, me tornar um cristão, um crente? Pô, eu não via isso. Eu achava que você
acreditar em Deus, não sei se é verdade, você acreditar em Deus, ser uma boa pessoa, se você morrer, você é pro céu, mano. Mas esse é o maior engano que tem no mundo. Porque depois que eu conheci a palavra, a gente vê o quanto é difícil ser crente, não é fácil. Mas é a melhor opção, é a melhor coisa. E eu passo por muitas coisas, né, nessa lesão. Mas eu fico pensando, se não fosse isso que aconteceu comigo, engraçado que eu estava olhando eu estava conversando com meu padrasto aqui, eu estava olhando a casa que a gente morou lá em Natal. E eu estava pensando nessas coisas, falei, poxa, eu passei por essa rua, passei por tudo isso, vivi isso aqui tudo, mas o que valeu eu ter me mudado para cá? Mas é isso. Se dependesse de mim, eu nunca teria ido ao Senhor. Aí eu lembrei daquela palavra que eu até busquei aqui. Está em João 15, verso 16 e 17. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos amem uns aos outros. Eu fiquei maravilhado com a palavra. Glória a Deus por essa palavra e a gente fica muito feliz de hoje em dia a nossa vida tá desse jeito, né? A gente lutar, perseverar para permanecer firme no Senhor. Eu tenho me esforçado. Eu não participei da última reunião porque eu estava para ser internado. Estava tomando antibiótico, estava passando muito mal, infecção urinária. Mas é isso, perseverar, continuar firme até que o grande dia chegue, né? Porque é o que o Ricardo falou lá, quando a mulher disse que ia pegar o pescoço dela, ele sabe para onde ele vai pra glória, e ela iria para perdição. Mas agora eu me sinto feliz, porque eu sei também para onde eu vou. Perseverar até o final e encontrar com Jesus e agradecer tudo que ele fez. Essa lesão aqui não é nada, não. 2 Coríntios 4, lembra? Que fala pra gente não olhar para essas circunstâncias. Isso aqui é leve, é momentâneo. Então, é olhar pro invisível, pro que é eterno e permanecer assim até o final. Mas glória a Deus pela palavra. Amém, amém, Brunão. Glória a Deus pela vida do irmão, tá? Sabe as palavras aqui, ele nos escolheu, né, Bruno? Sim, Ele nos escolheu. Só fazer um comentáriozinho rápido. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, Bruno? Uma coisa que você falou há muito tempo atrás, logo, acho que antes até mesmo de você batizar, e o Marquinhos vai lembrar, você virou para nós e falou que nós íamos ver você andando. Você só não sabia se era aqui ou na eternidade. Nunca mais esqueci isso. E é uma verdade, né, irmão? É a fé que a gente tem. Sim, glória a Deus, aleluia. Osni, fica à vontade, viu, Osni? Você não comentou Opa! semana passada, você tem dois créditos aí Dois créditos. para ser usado. 2 créditos? Então dá pra falar até meia-noite, né? Não, só dois aí. Não vai gastar tudo Não é aí. 4, né? Boa noite a todos. Prazer imenso. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Padre Paulo, eu vejo essa mensagem, né? Ela é muito viva na nossa mente, porque a gente comenta, né? A vida de Davi e o pastor. E eu não querendo inverter a história, mas
como você falou assim, os improváveis. Mas quem são os improváveis? São aqueles que ouviram o chamado. Porque muitos dos nossos amigos de infância também escutaram a mesma chamada que nós. Quantas vezes a gente estava no futebol, quantas vezes a gente estava na porta de um bar ou numa discoteca, quando jovem, e passava aqueles crentes, que chamava de crente maluco, né? Nos anos 80, o crente maluco, tá? Quantas vezes nós negamos a chamada? Se não foi falta de oportunidade. Os improváveis são aqueles que ouvem a chamada, porque nessa passagem aqui, se Saul tivesse realmente se comprometido com Deus, se Saul não tivesse escorregado, se Saul não tivesse comprometido a aliança que ele recebeu, a unção, que Saul ele foi ungido, Saul ele profetizou, Saul ele tinha dons, ele recebeu isso, tá lá, só você voltar um pouco alguns livros atrás, só que ele começou a fazer coisa errada. E Deus falou assim, não quero mais Saul, então eu vou. Então Davi já vinha numa trajetória que lá, quando ele estava lá no campinho, lá quando criança, ele tocava, ele fazia o louvor, ele buscava ler, porque ele citou palavras. Ele citou, está afrontando o exército de Deus viu, ele tinha conhecimento da escritura. Então ele sabia ler, ele sabia louvar. Ele foi chamado pelo rei para o tocar, para expulsar perturbações na mente do rei. Então os improváveis são aqueles que escutam. Tem muita gente que não quer ouvir. Quantas vezes, como o Ricardo comentou aí, eu não sei, eu não peguei o início da história, acho que no trabalho dele, né, que o Ricardo foi isso, o Ricardo falou, acho que não, no seu trabalho, acho moça, 2 ou 3, não sei, estava comentando, ou seja, você lançou a rede, você deu a semente. O que ela vai fazer com a semente, como já comentando aqui, tem gente que não guarda a semente, deixa o relento, passarinho leva, o sol queima, deixa a oportunidade passar, e perde a oportunidade de andar com Deus. Que bom que Deus teve paciência conosco de insistir com a gente, né? Tipo, como Davi é um pastor de ovelha, o pastor, ele chama a ovelha, pô, vou fazer o que ali? Aquele pastor está me chamando, olha, aqui tem grama verde, você quer ficar aí no deserto onde não tem grama verde? Ou seja, como está lá em Salmo, conduzir você a um pasto verdejante. Nós já acreditamos. Que bom que Deus teve paciência, que bom que Deus teve misericórdia, que muitas vezes nós erramos a nossa trajetória e Deus teve que ter essa complacência, essa paciência, a longanimidade em nossas vidas. E nós temos que também aplicar isso no nosso dia a dia, que nós vamos evangelizar, de ter a mesma paciência até maior, porque nós erramos, nós tivemos falhas, e muitas vezes deixamos de praticar o que foi com a gente. Aí nós deixamos de ser os improváveis, como Saul caiu, certo? E veio Davi. Porque se Saul não cai, a gente não ia cantar o leão da tribo de Davi, né? de Judá. E se o leão da tribo de Benjamim ia cantar outra música, porque perdeu a oportunidade. Nós possamos ser sábios, pedir a Deus direção, de não deixar passar a oportunidade, não deixar a salvação escorregar. Porque nós, se começar a buscar a autoexaltação, o orgulho, né, a soberba que precede a queda, nós vamos perder a oportunidade como Saul perdeu. E que bom que Deus viu, e Davi foi chegando, como acontece aqui nos nossos eventos, a gente vai chegando, vai perguntando como é, a gente vai aprendendo com os testemunhos do nosso irmão Bruno, o testemunho do Ricardo, o testemunho do Paulo, a gente, calma aí, foi com ele? Pô, então comigo também, vai acreditando e vai gerando fé, para que a fé possa gerir em nós essa semente, poder crescer dentro de nós, para a gente poder ver a glória de Deus. Que infelizmente lá fora, como foi citado aqui, tem gente que não acredita. Deus é bom. Deus é bom, não. É só uma coincidência. Não é coincidência. Não existe coincidência. Coincidência é outro tipo de crença, outro tipo de religião. Nós cremos em fé. Nós temos fé na palavra, nós temos fé no Deus vivo, temos fé no homem que ressuscitou, que Jesus ele ressuscitou para nós. Então, que essa palavra de hoje a gente possa ter o zelo de saber que nós podemos levar a palavra para outras pessoas, outros improváveis, como o Ricardo fez aí, outros improváveis também chegar ao reino. Jesus falou, vá ao campo, porque há outras ovelhas que não estão no meu aprisco.
Jesus que disse, vá ao campo, que há outras ovelhas que não estão aqui. Há ovelhas perdidas, há ovelhas que estão alucinadas, há ovelhas que não conseguem enxergar o caminho, filho pródigo, a moeda que perdeu a dracma, entendeu? O cara que quer sair sozinho. Então tem pessoas que não conseguem vir sozinho. Que nós possamos ter essa capacidade de sensibilidade de levar a palavra para essas pessoas, não importa onde, ônibus, trem, metrô, hospital, sempre tem a oportunidade de alcançar mais um improvável. Amém. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Boa noite aí. Amém, amém, assim. Paz, abençoados. Opa. Glória a Deus. Chegou bem aí, né? Cheguei, graças a Deus, rapaz. Cheguei na raça. Glória a Deus. Cheguei na raça para participar aí desse banquete, rapaz. Deus é muito bom, que tremendo. Tudo que ele faz é muito bom. E assim, a palavra, né, eu peguei já no decorrer, né, dos improváveis, dá até uma chacoalhada, né? Eu lembro que o Senhor falou comigo poderosamente nessa mensagem, meu amigo. E eu vivi agora no sábado, né, uma experiência que eu achei interessante. Eu extraí um dente siso no sábado e fui lá pro dentista. Aí tava uma fila pequena e tinha uma senhora, Marilene. Aí a senhora deveria ter acho que uns quase 70 anos. Tava lá quietinha na dela, e na hora de organizar ela por ordem de chegada, ela foi e comentou que teve um sonho. Eu tive um sonho. Eu era a primeira, mas eu tava com medo e acabei sendo a última. Aí ela virou para mim e comentou, eu já tive experiência, né, de ver acontecer coisas com pessoas próximas, né, eu fico um pouco assustado e tal. Aí eu virei para ela, não, mas fique em paz. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Deus vai abençoar o procedimento que a senhora tem que fazer. Eu falei com ela uns 2 minutos. E acho que meia hora eu recebi uma anestesia dos céus. Meia hora de testemunho. Meia hora de bênção. Que senhora abençoada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Várias situações com ela de hospital, de cirurgia, de problema na cabeça, e cegueira, e Deus curando, e Deus restaurando, e Deus... E assim, eu dava cada gargalhada ouvindo a senhora, tinha mais gente, né? O pessoal deve ter pensado assim, tem 2 malucos aqui. Tem 2 malucos no dentista, e eu ali vibrando, meia hora. Aí quando chamaram meu nome, eu virei pra ela e falei assim, olha, dona Marilene, eu acabei de receber agora uma anestesia de Deus. Eu tô aqui já anestesiado para fazer o procedimento. E assim, glória a Deus, o procedimento foi uma benção. Mas assim, aquilo me marcou muito, né? Testemunho, né? Os improváveis. E assim, algo que me tocou muito, ela comentou que ficou com uma visão, né, afetada. E o médico foi e comentou que era uma sequela, né, da cirurgia e tal. Você vai ficar assim. Ela, não, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui enxergando, falou pro médico. Aí, passado um tempo, ela estava em casa e Deus restaurou a visão dela. Ela falou que ela ficou tão feliz, que ela ficou tão alegre, que a roupa do corpo que ela tava, o jeito que ela tava, ela pegou condução, foi lá nos médicos. E assim, foi uma celebração assim do que Deus realizou na vida da senhora. E essa palavra do improvável, eu fiquei agora assim analisando e me veio isso, né? Uma senhorinha de quase 70 anos. Eu ali, né, com uma boa vontade, ligado em plantar uma semente, mas eu recebi muito mais do que eu falei. Falei 2 minutos e fui cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim, vou comentar até pouco, eu tô falando até muito. Tô de repouso ainda. Abraço, abençoado. Fique com Deus. Amém, Marquinhos. Ô, Lore, tem algum versículo? Senão a gente pode encerrando aqui também. Depois o pastor também quiser comentar, o pastor, desculpa.
Olha, eu tenho que agradecer muito a Deus por cada dia das nossas vidas, né? Porque a gente conversa na rua. Hoje mesmo eu estive conversando com uma senhora, ela não sabe o que ela é. Eu digo, moça, você tem que seguir o seu caminho reto. Ela disse que assiste de manhã programa evangélico, Padre Marcelo, não sei quem, não sei quem. Eu digo, moça, você tem que escolher qual é o seu caminho. Ah, mas é assim, eu digo, você compra uma Bíblia, você não sabe ler, sei, pega uma Bíblia, vai lendo, vai entendendo, pelo menos um versículo por dia, qual é o certo, qual é o errado, porque você está praticamente numa vereda sem saída. Ela falou, é mesmo, eu vou ver se eu acho uma Bíblia. Eu falei, olha, eu vou, se tiver em casa, eu vou dar uma olhada, uma hora eu vou trazer aqui, se você passar, eu vou dar uma Bíblia para você, mas você não desvie do caminho que você está, vá no caminho de Deus, mas tem que escolher qual é o seu destino, porque se chama ela para macumba, ela diz que vai. Se chama ela para forró, ela vai. Então, é uma pessoa que sabe ler. Ela diz que sabe ler. Tem uma filha que é crente, só que ela não mora fora de São Paulo. Mas ela falou, eu falei, então, procura entender, porque o ser humano tá precisando é de prestar mais atenção, porque todas as coisas que estão erradas nesse mundo é um erro do ser humano mesmo, que não vê o certo e o errado, né? Então, eu vou deixar um versículo aqui, esse versículo estava na minha mente. Eu li ele essa semana. Quando foi hoje, caiu no versículo do dia, que é João 4:11. João 4:11. Era na hora que eu ia orar, que aí a minha cunhada falou ontem, aí o meu filho vai ser julgado amanhã. Aí eu ainda até coloquei no grupo dos homens, mas estava em cima da hora. Eu digo, se tivesse falado antes, eu tinha colocado, né? Eu não sabia que ele ia ser julgado hoje. Aí fala no livro de 1 João 4:11, que fala, amados, se Deus é assim, nós amamos também, ó, e devemos amar uns aos outros. Por causa dessa senhora que me chamou muita atenção hoje. Amém, glória. Amém. E o versículo que o Lorival acabou de falar agora coincide com esse de João também. No final do versículo 17 fala que isto vos mando, eu vou falar que essa Bíblia aqui é difícil, que vos ameis uns aos outros. Amém, Bruno. Amém, amém. Glória a Deus, né? A palavra de Deus sempre tem lições preciosas para a gente extrair. E a história de Davi é tão preciosa porque a gente vê um jovem comprometido, né? Cantava, louvava, está tudo registrado nos Salmos, as experiências que Deus foi dando no longo da sua vida, mas ainda ele era bem jovem e já tinha muitas experiências. E quando ele fala que matou um leão, matou um urso, ele mostra as lutas que nós temos. Quantos leões nós temos que matar por dia, quantos ursos, quantos problemas surgem na nossa frente. E ele já tinha, ainda jovenzinho, essa experiência que ele relatou. E para Saul, olha, Deus foi comigo nessa situação. Deus estava comigo quando eu tive aquelas provações. E aí a gente vê que todo o exército apavorado, olhando para o tamanho do gigante, eu posso entender aqui na minha mente que ele olhava o gigante e o tamanho de Deus que ele servia. Quer dizer, esse gigante aí não é nada. Ele já viu o ponto fraco do gigante. Eu vou atingir a testa dele com a minha pedra. E todo mundo apavorado, e ele só olhando, observando. E também, quando a gente pega os versículos anteriores, vai ver as oportunidades que surgiram. O que vai acontecer quem vencer esse gigante? Vai casar com a filha do rei, vai ter a isenção dos impostos da sua família. Opa, então é um caminho certo. Porque eu sei que não sou eu, é Deus que vai pelejar por mim. Então, por mais que ele via o tamanho do gigante, ele olhava o tamanho de Deus perante o gigante, que não era nada. Né? O tamanho de Deus é imenso, o poder de Deus, e ele estava desafiando o poder de Deus. Essa é a postura que nós temos que ter. O inimigo está constantemente desafiando as nossas vidas. E nós somos improváveis mesmo. Pela nossa força não tem condições de vencer, mas quando Deus está conosco, como ele mesmo falou aqui, né? Você vem comigo em espadas, com lança, com escudos, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, os nossos problemas, os nossos ursos, os nossos leões, temos que enfrentar, não na força física, mas o poder, na autoridade
do nome de Jesus, e eles vão cair. Eles vão cair porque o Senhor nos permite ser improvável mesmo nesse mundo. E aí me faz lembrar aqueles versículos que Paulo fala, né? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, não é? Aquilo que você menos espera que vai ser usado por Deus, Deus usa. Ele usa momentos que a gente nem imagina. Ele abre oportunidades que a gente nem imagina que a gente teria aquela oportunidade. Mas Deus permite que a gente possa ser bênção no meio dessa situação. Então, Davi, ele viu lá o gigante, mas ele sabia que Deus é que pelejava por ele, porque as experiências do passado davam essa segurança para ele, de ter uma experiência com Deus. É bem diferente da gente buscar Deus só na hora da luta, só na hora que o urso aparece, só na hora que o leão aparece. Mas na hora que eu tenho quando eu tenho uma intimidade constante com Deus, eu tenho uma experiência, eu tenho uma vida marcada pelas experiências, pelas vitórias, pelas conquistas. A hora que surgir um outro problema, é mais um que vai ser vencido. Não é esse problema, isso é o fim do mundo. Não, é mais um que vai surgir aí que eu vou vencer. Eu já venci esse, aquele outro. Todo mundo aí contou da sua experiência. Eu tenho muitas experiências, vocês já ouviram? Assim, estive na beira da morte várias vezes, muitas vezes. E Deus me livrou de todas. Até aqui o Senhor me ajudou. Então a gente tem que viver a vida assim. Até aqui o Senhor esteve comigo. Até aqui. E quando eu olho de manhã, eu vejo o horário que eu estou orando, às vezes é 7h30, 7h32, eu falo, até aqui, dia tal, do mês tal, hora tal, até aqui o Senhor esteve comigo. Então eu declaro isso com muita propriedade, com muita alegria, porque eu sou um milagre de Deus. Então a gente tem que saber que Deus, ele usa os improváveis mesmo, né? As coisas que não são para confundir as que são. Que Deus abençoe, a palavra é preciosa, que são relatos tão maravilhosos que o Senhor nos deixou para o nosso crescimento. E também os comentários, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, pastor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Dedé, esse é horário de chegar, Dedé? Pois Esse é horário de chegar, Dedé? Eu vou pôr o Dedé de castigo. Pode pregar tudo de novo aí, Dedé. Vai pregar tudo de novo. Ô, Dedé. É verdade. Eu vou... Olha, vou falar alguma coisa aí, né? Quando nós temos do ser humano ter essa coisa de só quando você precisa, você vai lá, Senhor me ajuda, é comum isso no brasileiro. Depois que ele é saciado, ele vai embora, ele esquece. Eu fazia parte, um bom tempo, fiz parte do Conselho de Segurança do Jaguaré. Ele fazia reunião em vários pontos aí do Jaguaré. E quando tinha aqueles... Aí esse conselho, não sei se algum de vocês conhece esse movimento, eu nem sei se está tendo mais. Ele era para você reclamar de um buraco que tinha na rua, de assaltos que tinha mais na rua, o que tinha de errado lá. Aí ia lá o subprefeito ali da Lapa, Pinheiros, assim, a Polícia Civil, Polícia Militar, aquele pessoal aí, você tinha um problema, você ia resolver. E quando as pessoas tinham problema, principalmente de assalto, de residência, aí lotava, ia lá reclamar. Tal. Só ia naquele dia. Não ia mais. Porque eles falavam o seguinte, os homens falavam o seguinte, olha, é bom fazer as ocorrências e vir aqui reclamar, porque a concentração da polícia dependendo onde está mais o perigo, onde tem mais ocorrência. Mesmo assim, o pessoal só ia quando precisava, nos dias que precisava. E era um movimento muito bom para o bairro. É tanto que esse movimento me parece que ele acabou, porque não tinha que mudar o secretário de 2 em 2 anos. Chegavam os 2 anos, ninguém queria entrar, e as pessoas que estavam lá já estavam exaustas. Então, quando eu saí de lá, já estava acabando
esse pessoal a ter o acesso. E com Deus, nós não, né, a humanidade, de um modo geral, não faz a mesma coisa. Quando você precisa, você está numa situação difícil, muita gente chega ao fulano, pede oração para o meu filho, pede oração para mim e tal, beleza. Depois, que tá tudo bem, tudo passou, tal, acabou. Esquece tudo. Infelizmente, nós, humanos, tem essa característica de ser mal agradecido com as nossas ajudas, e principalmente as nossas ajudas divinas. Preciso que as pessoas olhem para dentro de si e procurem mudar seus conceitos, porque isso não está certo. Amém, meus irmãos? Amém, Dedé. Glória a Deus. Olha aí, meu garoto aí, tranquilo, Marcão, Paulo. Tudo certinho, Dedé. Beleza, Ricardo, ei, Ricardo. Abençoado. O Dedé, chegou pro pedido de oração aqui. Se você não falasse, a gente iria orar pelo Brasil aqui também, tá? Oi, tô pra... Mas aí Então, você tá aqui... Continua essas orações. O meu pedido é esse, realmente, para que nosso país... Amém. Eu tenho fé que nós vamos ver nosso país em bons caminhos. Em nome de Jesus. Deus está conosco. E também para aquela menina lá que o próprio Bruno fala, né? Da menina Giane Correia, né? Na Bahia. Correia. Isso. Eu falei com ela ainda há pouco. Oh, que legal. Então, e é isso. E para todos nós, para todos os nossos familiares, para que Deus nos abençoe, nos proteja em nossas casas, né? Não é isso, Lorival? Amém. Sua família, tudo bem? Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse maravilhoso mundo. Amém, Dedé. Beleza, meu irmão? Mais alguém aqui pedindo oração aqui, Lori? Bruno? Eu queria pedir pelo meu cunhado, né? Que ele está faz terapia, fazendo no caso do problema do câncer, né? E para aquele casalzinho de idosos. E falaram que está indo muito bem, graças a Deus, né? Está bem, estão fazendo. Um já está quase bom. Ele só vai lá tomar acho que uma injeção de 2 em 2 meses. Ele vai lá, né? Toma uma injeção. E a senhora ainda está fazendo quimioterapia, né? Vai fazer mais injeção, mas está se controlando bem. Né? O organismo dela está se curando, né? A honra e glória do Espírito Santo de Deus, né? Eu creio que ela disse que uma hora vai vir aí, viu? Vai se apresentar na igreja. Amém. Tem que ser grato a Deus, né? Porque pedir oração, como o Dedé falou, todo mundo pede. Mas tem que agradecer, né? 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Então é importante agradecer a Deus, dando a honra, a glória e a adoração a Ele. Amém. Mais alguém tem alguma consideração? Eu quero sim agradecer. Aí ao longo aí das semanas, a Neide, né? Marineide, e a Heloíse, a bebê, né? De 10 meses, que foi da última semana, graças a Deus. A cirurgia dela foi uma benção. Até recebeu alta. E a Marineide, que não precisou fazer a cirurgia, também já recebeu alta, está em casa também. Glória a Deus, agradeço as orações. Glória a Deus. Eu ia pedir pela Giane, mas o Dedé já até lembrou dela, né? Eu achei meio de eu falar. Glória a Deus. Mas nós temos que agradecer pelo joelho do Norival, porque faz 2 reuniões que ele não reclama mais. Deus está operando nesse joelho. Glória a Deus, aleluia. É verdade, rapaz, é verdade. Não é não, Lori? Está sem áudio. Até que a aparência é melhor. Eu creio que nem você é operado, porque o método dos métodos está presente. Amém. E, Lorival, até mais bonito, Lori. Lorival, joga a bola no gol, joga no gol. Você tem que, o Lorival quer jogar no centroavante, joga no gol. Dá para jogar a bola no gol. Ô, irmãos, eu queria pedir oração, sim, pastor. Eu queria pedir pelaquela causa dos advogados lá, para que esse juiz seja abençoado e resolva isso de uma vez por toda, que agora está no finzinho.
Tá certo, causa na justiça, né? Vamos colocar no altar do Senhor, Ricardo. Mais alguém? Então vamos orar? Vamos orar, confiar, saber que nosso Deus está presente, que a Bíblia fala que tiver 2 ou mais ali estaria, ele está aqui também. E vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós temos muita alegria, muito regozijo em poder estar participando desta reunião toda semana. É um privilégio, é uma bênção, é uma alegria poder compartilhar a Tua palavra, poder também comentar, ó Deus, das bênçãos recebidas, sabendo que todos nós somos improváveis, mas que o Senhor é graça, pura misericórdia e compaixão que estamos aqui. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pelas suas famílias, obrigado pelas lutas, mas também pelas vitórias que temos recebido. Então temos que ter um coração sempre agradecido, olhando para trás. Amém, e saber que aquilo que nós éramos e o que somos hoje, lavados, remidos e resgatados pelo teu precioso sangue. Então, Senhor, muito obrigado pela vitória de cada um, que cada um já testemunhou de grandes coisas que o Senhor já fez nas suas vidas. Mas queremos colocar também nesta noite esses pedidos que foram mencionados. Oramos pela Giane Correia, Senhor, que o Bruno tem colocado no teu altar, e a vida do Bruno também. Tu sabes das lutas, das dificuldades, Senhor, que eles passam, pela limitação que eles têm, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos impossíveis. Basta uma palavra tua, Senhor, e toda a vida dele é totalmente, a vida deles seria totalmente restaurada. Basta uma palavra do Senhor. E nós declaramos esta palavra de bênção, de cura e de libertação. Porque nós cremos, não limitamos o teu poder, mas nós cremos na ilimitação do teu poder, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, visita a vida do Bruno e da Giane Correia com o teu poder, Senhor. E os demais enfermos também, que aqui foram colocados, Senhor, os nossos familiares, de uma forma geral, tu sabes as lutas que cada um deles passam, as lutas na área da saúde, na área também profissional, sentimental. Senhor, colocamos as famílias do teu povo no teu altar, para que o Senhor use de graça e misericórdia e venha agir, Senhor, de uma forma singular, abençoando e sustentando. Oramos pelo Cláudio, Senhor, o cunhado do Lorival, que está com câncer, está lutando com aquele câncer. Pai, dá esta vitória, mas que ele saiba que o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é aquele que tem todo o poder. A palavra final é do Senhor. Dá, Senhor, este conhecimento para ela, essa conscientização, para que ele te reconheça como Senhor e Salvador. É aquele casal de idosos, Senhor, que temos orado, eles estão melhorando, está no teu altar, ó Pai. O Senhor pode continuar agindo nesse processo de cura e de libertação. A Marineide, Senhor, que não precisou fazer a cirurgia, já recebeu alta, e a Heloíse, Senhor, também já está em casa. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor ouve as orações. Ó Deus, nós somos muito agradecidos pelo Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E o Ricardo colocou também aquele processo na justiça. Senhor, o Senhor é o justo juiz, é aquele que sabe julgar com reto juízo. Ouve o nosso clamor nesta noite, e que tudo que vai ser feito seja na direção do teu Espírito Santo. Todo o processo a ser julgado, as pessoas que vão manusear todo esse processo, Senhor, prepara as pessoas certas, pessoas corretas, pessoas tementes a ti, pessoas que têm um caráter, pessoas que sabem julgar na direção do Senhor. E dá-nos agora a todos uma noite tranquila, de paz, de repouso, e oramos pela nossa nação, Senhor, o Brasil. Liberta esta nação do caos político, caos econômico, caos social, e nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e nós declaramos com todas as forças dos nossos pulmões que o Brasil é do Senhor Jesus. Existe aqui milhões e milhões de brasileiros lavados, remidos e resgatados, justificados pelo teu sangue. E a tua palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos justificados pelo teu sangue e sabemos que as orações estão subindo. E sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. E a honra, glória, louvor e adoração já rendemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Obrigado, irmãos. Amém. Amém.